Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Bom você estar aqui nessa noite para participar dessa mesa conosco. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 7. João, capítulo 8, vamos até o versículo 7. E diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Na verdade, irmãos, o que me trouxe ao coração nessa semana para compartilhar com os irmãos foi uma parafrase desse texto feita por uma cantora chamada Pitty, uma música chamada Teto de Vidro. Ela fala o seguinte: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Nós, eu e você, devemos, porque o projeto de Deus para nós é vivermos em comunidade. Senão nós não estaríamos aqui nessa noite. Poderíamos estar nas nossas casas, vendo Faustão, comendo esfirras. Mas às vezes, na maioria das vezes, nós não vivemos como comunidade, como família, como você quiser definir a vida dentro dessas quatro paredes e no dia a dia, porque a igreja somos nós e temos que ser família também fora daqui. Mas muitas vezes nós vivemos como uma quadrilha, vivemos como inimigos, vivemos sem nenhuma preocupação com o que acontece com o nosso irmão, se ele está doente, se ele está desempregado. Por que o irmão está aqui nessa noite? Nem ficamos preocupados muitas vezes. Porém, irmãos, tem um outro lado. Esse irmão, que a gente não sabe onde ele está, quando ele pisa na bola, quando acontece alguma coisa, ele se torna interessante para nós. Aí ele volta a fazer parte da nossa vida. Que seria até interessante se você tivesse o coração, se nós tivéssemos o coração, o desejo de apoiar aquele irmão, de ajudá-lo, de estender uma mão. Mas na verdade é que existe um juiz que mora em nós, que vem à tona muitas vezes. E é esse juiz que faz com que a gente atire pedras, mesmo tendo teto de vidro, mesmo tendo pecado, como que diz Jesus. Jesus disse para aqueles homens: quem não tem pecado, então atire. Jesus não disse: quem nunca adulterou, atire a pedra. Não, está falando: quem não tem nenhum pecado, nenhum, atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro, então apedreje aquela mulher, apedreje o irmão que está do teu lado, apedreje aquela pessoa que está dentro dessa comunidade. Mesmo sem ter esse direito, irmãos, nós fazemos. E quando olhamos para essa mesa, nessa noite,
e aconselhado por Paulo, precisamos fazer um autoexame para participar. Esse autoexame não tem o desejo de sermos aprovados, porque nunca seremos. Porque aquele que diz que não tem pecado, aquele que atira a primeira pedra, aquele se diz mentiroso, porque 1 João 1,10 diz que se nós falamos que não temos pecados, nós, além de sermos mentirosos, nós fazemos de Deus mentiroso. O autoexame não tem o objetivo de sermos aprovados. Na verdade, o autoexame tem por objetivo de nos aprovar baseado na lembrança que temos hoje. Ele não nos aprova nos nossos méritos, ele não nos aprova naquilo que fazemos, porque todos temos teto de vida. O autoexame nos aprova baseado no sacrifício de Jesus. Depois da cruz nós somos aprovados, e nós somos aprovados mediante graça. E o que nós podemos celebrar nessa noite é o perdão de Deus para cada um de nós. Os pecados foram esquecidos, são zerados. Nós não temos nada a fazer do nosso lado, nós estamos perdoados. Eu e você fomos perdoados e nós podemos glorificar nessa noite o perdão de Deus para nós. Isso deveria ser recebido por nós com muita alegria, porque o justo juiz, o único que pode nos julgar, e mesmo assim ele veio sim para nos salvar, esse justo juiz nos absolveu. O problema, irmãos, é que nós não fazemos dessa medida a nossa medida. A nossa medida é um pouco diferente. Quando nos cabe o julgamento, a nossa sentença é diferente. Nosso irmão sempre é culpado. E aí vivemos sem perdoar, vivemos lembrando coisas do passado, irmãos, que juridicamente até já caducaram, já passaram 5 anos. Mas nós continuamos condenando o réu, culpado. Perante a nossa justiça, uma justiça pessoal, uma justiça própria, nós sempre condenamos. Ah, Leandro, eu não perdoo. Eu perdoo, mas eu não quero mais ter um relacionamento. Eu perdoo, mas não vai ser igual. Culpado. E o que eu me perguntei é: que seria de mim, seria de nós, se Jesus fizesse a mesma coisa com a gente? A cada possibilidade de retorno, e nós pecamos diariamente, nós caímos nos mesmos erros. Se Jesus falasse para nós, Deus falou: não, agora eu não vou te perdoar. De novo. Se fosse assim, irmãos, nós não poderíamos participar dessa noite. Nós não poderíamos pegar o pão, nós não poderíamos pegar o cálice. Nós só participamos porque somos perdoados. E esse perdão e essa graça, irmãos, é receber algo que nós não merecemos. Recebemos algo que nós não merecemos. Em uma das parábolas de Jesus fala sobre 2 grupos de trabalhadores. Uns que madrugaram, chegaram bem cedo, trabalharam às 8 horas comerciais e receberam com justiça, porque eles receberam o que eles mereciam. Mas Jesus fala de um outro grupo de trabalhadores que chegaram bem no fim da tarde e receberam a mesma coisa que aqueles que trabalharam o dia inteiro. E esses que receberam a mesma coisa, mas não trabalharam o dia inteiro, receberam graça, receberam misericórdia. Eles receberam o que não mereciam. Eles mereciam receber só 2 horas de trabalho e receberam 8 horas de trabalho. Deus nunca trata injustamente cada um de nós, irmãos. A generosidade de Deus transcende qualquer ideia minha e sua sobre justiça. Qualquer ideia nossa sobre justiça, Deus está muito além disso. A justiça de Deus é diferente, porque Ele é o justo juiz. Graça que nós recebemos para participar nessa noite é esse favor imerecido, mostrado a nós que merecíamos, irmãos, só castigo. Só castigo. A graça foi então imerecida, mas mesmo assim dada
a nós. Graça e mérito, irmãos, são totalmente opostos. Opostos. Nós não temos mérito nenhum de estar aqui nessa noite, de participar dessa mesa. Eu não tenho mérito nenhum de estar pregando para você. Eu não tenho mérito nenhum de estar tocando. Não. Faço isso porque sou alcançado pela graça de Deus. Estar aqui, participar, receber salvação, vem inteiramente como um ato livre de graça feito por Deus para nós. Temos que entender isso, irmãos, que tudo que recebemos de Deus é imerecido. Nós não merecemos, porque quando entendemos que tudo é imerecido, irmãos, nós vamos agradecer todos os dias. Todos os dias por todas as coisas, seja pelo ovo, seja pelo filé mignon, seja por tudo, irmão, seja por ter trabalho, seja por não ter trabalho, seja por ser perdoado, seja por estar curado, seja por estar doente, nós vamos agradecer por tudo. Sempre que eu acredito que eu faço algo por merecimento, irmãos, além de eu estar equivocado sobre a obra de Deus que Deus fez por nós, eu me torno alguém menos inclinado a mostrar misericórdia aos outros. E é aí que nós temos um problema. Quando nós reconhecemos que a nossa relação com Deus é graça imerecida, favor mostrado a nós, mesmo que tudo que nós merecêssemos fosse castigo, a ira de Deus, então conceder perdão para os outros fica mais compreendido, talvez não mais fácil, mas entendido. Ninguém pode atirar a primeira pedra, ninguém pode pegar uma pedra e apedrejar, porque todos temos tetos de vida. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, fala mais um pouquinho sobre isso. Diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, agora sem dívida nenhuma, perdoado, encontrou um dos seus conservos, alguém que servia a ele, que lhe devia só 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei os 100 denários. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei a tua dívida, que era grande, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Paralelo para nós, irmãos, é que temos uma dívida semelhante a pagar com Deus, uma dívida que nós não podemos pagar. E quando somos perdoados através do sacrifício de Cristo, lembrado para nós nessa noite, nós não temos a mesma medida com aqueles que nos devem muito menos. Esse homem dessa parábola nos representa. A dívida que temos com Deus era impossível de ser paga. Jesus cancelou essa dívida. Pensando nessa misericórdia, irmãos, por que nós também não agimos de igual modo? É absurdo termos uma dívida paga
e em seguida sermos incompassivos com quem nos deve muito menos. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma pisada no pé, uma briga, uma palavra mais áspera, um aborrecimento, muitas vezes uma traição. Na função de seguidores de Cristo, irmãos, temos não só de perdoar todas essas coisas, mas nós precisamos perdoar exaustivamente. Vocês lembram da pergunta de Pedro para Jesus? Se meu irmão pecar, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus respondeu: a lei mandava perdoar 3 vezes. Pedro falou: deixa eu ficar bonito perante Jesus, eu vou falar 7. Jesus falou 70 vezes 7, cabeção. Em Lucas 17, versículo 5, os discípulos falaram: Pai, precisamos que tu aumente a nossa fé, porque isso é muito difícil. Essa foi a resposta honesta daqueles discípulos. Irmãos, além de um perdão exaustivo, esse texto fala também de perdoar de coração. Não é só um perdão, tá bom, me perdoa, vou embora, eu não quero mais te ver. De coração, evitando falso perdão, evitando falsidade. Se nós não perdoarmos, irmãos, nós não estamos no caminho de seguidores de Cristo e nós estamos fazendo aquilo que nós recebemos. Quando olhamos para essa mesa hoje, eu só me lembro de perdão, me lembro de ser perdoado. Sou perdoado. Com todas as minhas resenhas, com todas as meus defeitos, e são muitos, sou perdoado. E se isso não gera em mim o desejo ou a responsabilidade, ou o compromisso, porque muitas vezes você não vai receber um vento do Espírito para perdoar ninguém, você vai decidir: eu vou perdoar e eu vou caminhar assim. Além disso, irmãos, às vezes nós cometemos um outro erro. Está lá em Mateus 7, versículo 1, que diz: não julgueis, para que não sejais julgados. João Calvino diz que dificilmente há uma pessoa que não se sinta encantada com o desejo de investigar as faltas das outras pessoas. Além de não perdoar, quando julgamos e condenamos, nós também fazemos, irmãos, muitas vezes a questão de publicar a sentença. Nós declaramos que a pessoa é culpada e nós não paramos desse erro. Nós gostamos de divulgar o crime, o pecado. Afinal, eu preciso justificar porque eu estou condenando aquela pessoa. Ah, você não sabe por que eu não estou perdoando ele? Você sabe o que ele fez? Muitas vezes nós julgamos até quando não tem nada a ver com a gente. Aconteceu lá do outro lado da cidade. Você viu o que fulano fez? Você viu o que aconteceu, irmãos? Isso é encher o bolso de pedra e estar ali esperando Jesus falar: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí você começa a atacar pedra. Mas se você tem pecado, tem um monte. Por que você está atacando pedra? Não, porque vou atacar pedra. Como eu disse, nós somos uma comunidade, uma família. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos buscar o bem da família, buscar o bem do corpo, mas nós preferimos condenar, nós preferimos sentenciar sempre. É culpado, é culpado, é culpado. Agora, irmãos, se nós temos teto de vidro, e talvez você se sinta um cara muito bom, um cara que eu sou um cara muito bonzinho, nós precisamos lembrar que não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Perante Deus somos todos culpados. Não importa o tamanho da ofensa. O adúltero tem a mesma responsabilidade que eu, que vim dirigindo hoje para casa, tendo minha carteira caçada. Eu estou caçado, tenho que ficar um mês sem dirigir, pequei, vim dirigindo aqui. Carol, eu não vou dirigir na volta, você dirigir, porque eu pecar menos.
Ou o cara que passou a tarde vendo pornografia, ele pecou como eu, que comi 4 pratos de lasanha e passei mal à tarde. Glutonaria. Irmãos, todos temos teto de vidro, ninguém tem pedra para pegar, irmãos. Ninguém, todos temos os nossos problemas, os nossos vícios, as nossas dificuldades, mas nós somos juízes de nós mesmos, juízes dos outros, achamos que a nossa justiça é a que vale, então nós julgamos. É culpado sim, mas você não, ele é culpado, não importa, ele é culpado. Apontamos o dedo, condenamos, não olhamos o nosso teto. Perdemos tempo condenando, acusando, ao invés de oferecer ajuda. E nós precisamos, porque fazemos parte da mesma família. Quando o irmão cai, nós precisamos ajudá-lo. Aquilo pode ter consequência na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, na nossa comunidade que sofre junto, irmãos. E se isso não tem acontecido, nós precisamos pensar, precisamos refletir sobre isso, olhar a mesa, lembrar que hoje nós celebramos o perdão, é o perdão que nós estendemos também, irmãos. Perdoamos, estendemos as mãos, não julgamos, porque com a medida que nós julgamos, nós seremos também julgados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus disse: como se deve orar, Jesus? Jesus fala: ora assim. E nós estamos orando: Pai, perdoa as nossas dívidas. Aí pulamos essa parte, porque nós não temos perdoado os nossos devedores. Então, Pai, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Seremos tratados, julgados, medidos da mesma medida com que julgamos os outros, é a medida que será usada em nós. Mateus 7, versículo 3, fala sobre o que eu disse um pouquinho antes. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A Bíblia Freestyle do pastor Ariovaldo Júnior e do pastor Guilherme Jaque diz assim: cuidado ao julgar os outros, porque você será medido com a mesma regra. E porque você repara nas pequenas coisas que seu irmão faz, sendo que você faz muito pior. Como você pode ajudar alguém a melhorar em suas dificuldades, se você é pior do que essa pessoa? Hipócrita, resolve a sua vida primeiro, depois tente ajudar os outros. É muito mais fácil nos mostrar a falha dos outros, difícil é reconhecer as nossas. É muito difícil. Romanos, capítulo 2, versículo 1 a 3, Paulo diz: portanto, é inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Antes de tentar tirar, irmãos, o argueiro do nosso, antes de tirar o que está no olho do nosso irmão, talvez tenhamos que primeiro julgar a nós mesmos como bons senso, as nossas falhas e os nossos erros. Jesus nunca ordenou que não julgássemos no sentido de exercer o bem, o discernimento adequado. O que Jesus quer eliminar de nós é um julgamento hipócrita. Isso começa de nós, irmãos. Isso começa para mim, como eu disse para você, que seria irracional da minha parte. Não estou falando nem espiritualmente, estou falando irracional. Se eu viesse aqui falar sobre isso sem refletir em tudo o que eu tenho de errado na minha vida e tudo aquilo que eu preciso corrigir. Mas o que eu celebro nessa noite, olhando nessa mesa, é o perdão de Deus que me alcança. Obrigado, Pai, porque eu sou perdoado. Obrigado. Por último, irmãos, a função de julgar não pertence a nós.
Deus é o único justo juiz. Deus e somente Ele pode fazer julgamentos perfeitos, porque só Ele, que é onisciente, onipresente, conhece tudo, todos os fatos. Romanos 14:10, Paulo fala: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Madre Teresa de Calcutá disse numa oportunidade o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Perdemos tempo com tantas besteiras, perdemos tempo preocupados com tantas besteiras. Temos oportunidade ali de falar poucos minutos com os nossos irmãos. Aí, tu não sabe da onde. Vou te contar, tu não está sabendo o que está acontecendo. Perdemos tempo, ao invés de oferecer auxílio, estender a mão. Thomas Watson diz que perdoar é uma das principais evidências da graça. Se recebemos graça, podemos dar graça. Dívidas, todas canceladas, irmãos. Colossenses 2,14. Nós não devemos nada, somos perdoados. Isso deve gerar em nós, primeiro, que nós tenhamos o coração livre para perdoar. Segundo, irmãos, quem somos nós para fazer com que a gente mate? Quem somos nós? O que nós precisamos, irmãos, é viver celebrando esse perdão, lembrando que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, se renovam a cada dia. Celebramos nessa noite o perdão dos nossos pecados, porque ninguém tem teto de concreto aqui, irmãos. Todos temos teto de vidro. Não sou eu que estou falando. 1 João 1, versículo 10. Aquele que diz que não tem pecado, mentiroso. Ninguém faz de Deus mentiroso. Todos temos. O que nós celebramos é o perdão. Agora, irmãos, o que eu mais gosto, naquele pouco momento que Jesus tem com aquela mulher adúltera, é que depois de ele conseguir livrá-la de um apedrejamento, que aqueles homens iriam apedrejar aquela mulher, porque eles se basearam na lei de Moisés, eles se basearam na lei, eles tinham o direito de atirar as pedras. Depois que Jesus lembra sobre isso, Jesus fala para aquela mulher: mulher, vá e não peques mais. Jesus não está apoiando o adultério dela, Jesus não está apoiando a vida errada dela. Não. Jesus está dizendo: vá e não peques mais. E aí nós, como eu, muitos gostamos de Paulo quando diz: porque vou continuar pecando para que a graça possa ser mais, alcançar você mais e não. Nós precisamos celebrar o perdão, mas nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Não dá para a gente viver no lamaçal, não dá para a gente viver chafurdado no pecado, não dá. Essa misericórdia inesgotável, essa graça que nos alcança, esse favor imerecido, irmãos, esse julgamento de inocentes, um preço pago por Cristo lá naquela cruz, a morte do inocente, Jesus. O que lembramos nessa noite, nós celebramos, irmãos, mas nós não podemos ficar iguais. Nós precisamos a cada dia correr para Deus, vamos correr para Deus, vamos viver uma vida diferente, vamos buscar nos livrar do pecado, nos livrar do mal, vamos buscar perdoar, vamos buscar não julgar, por mais difícil que seja. Nós precisamos caminhar, irmãos, precisamos caminhar. Celebramos o perdão, mas não podemos daqui a um mês celebrar perdão de novo para as mesmas coisas que não nos largam porque nós não queremos, porque nós estamos sujeitos. Mas o problema é que nós temos um pecadinho, né, irmão? Aquele de estimação, aquele que não nos deixa, aquele que a gente não quer deixar, e a gente arruma
desculpas e justificativas para manter. A gente vai caminhando assim, caminhando assim. Irmãos, você é perdoado. Você é perdoado. Paulo nos aconselha a fazer o autoexame nessa noite, para que nós possamos refletir na nossa vida, receber o perdão de Deus, participar nessa noite, celebrando esse perdão e perdoando quem precisa ser perdoado. Abre o teu coração nessa noite. Libere perdão. Faça isso e participe, coma o pão e beba o cálice. Celebre esse perdão, que é por causa desse perdão dado por Cristo lá naquela cruz por nós, através do sacrifício de Cristo, é que nós podemos participar nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar.